Bom, vida tem um fim. Um dia acaba, né? Por mais esplendor que seja. E nós vamos ver o fim, né, dessa era. Por mais dourados que sejam as eras de ouro, um dia ela também chega ao fim. Ninguém dura para sempre, nada dura. Amanhã, se for da vontade de Deus, tudo isso pode acabar. Tudo, né? Nascido isto, ela ia chegando ao seu ocaso aproximadamente no ano de 800, de um milagre, que essa era tenha durado tanto tempo, naqueles tempos que só havia guerra, né? Ao longo de 300 anos, aquela cidade do Líbano tinha permanecido independente e rica, com base apenas nos poucos portos de pequeno porte, num litoral que não media mais do que cerca de 250 metros, era bem pequeno. Enfim, um nada territorial pelo tamanho. Qual foi a sua decadência? Decadência em prestações. No fundo, os tírios, sidônios, gibilitas e arvodianos devem agradecer a felicidade que gozaram por tão longo tempo, alguma suficiente e forte para estender suas fronteiras até a terra dos fenícios. O Egito, no sul, torna-se, desde a morte de Rames III, apenas uma sombra da potência que corporificara, brilhava, é verdade, não mais possuía qualquer ambição política, encontrava-se militarmente enfraquecidos, né? Os seus vizinhos imediatos, seja a cidade judaica de Samaria, Jerusalém, aquele diminuto estado, pelo menos de quando em vez, com a tentação de transformá-lo em sua presa. Mas aquela nação também estava com todas as suas forças para se preservar independente, dado lugar que podiam recorrer sempre que necessitavam de serviços comerciais, técnica. No 9º século a.C., como já dissemos, essa época chegou ao fim. Lá em cima, no norte, surgiu um estado em que em poder superava todos os seus antecessores. Formou-se então um novo reino assírio, sob a regência de Assurnassibal II, de inimigas, como os medos principalmente, que já tinha se infiltrado até a região central. Eles mandavam algum ir, né? E daí eles iam em seguida. Como, porém, os persas logo passaram a sediar de perto os medos sírios, ficaram, embora momentaneamente, com a retaguarda livre para poderem voltar-se contra as nações. E a queda das alturas proporcionou ainda um resultado positivo, coisa que jamais teria tornado realidade caso tivesse permanecido aquele clima de felicidade. Ou seja, o fato de que pertencia a eles resolveram criar um estado comum. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Que é muito, a não ser que depois vocês queiram, vocês me pensam, pede que a gente continua. Mas nosso objetivo não é só estudar história, mas a gente tem que conhecer a Bíblia e a história, né? Um pouquinho de cada, para a gente entender mais a Bíblia também, né? Então, o que aconteceu com eles? Por que foi a causa deles, né? De tal forma, por causa do orgulho, da arrogância deles, e eles achavam que era dono do mar, que eles não eram dono do mar. Quem é dono do mar de tudo é Deus, e Deus não gostou disso, tá? E por isso que ele está aqui assim, ó, no capítulo 29, não dava ouvido. Diz o Senhor Deus: eis que me ponho contra ti, Faraó, rei do Egito, crocodilo gigante, estatelado entre os braços. Eu fiz para mim. Enfiarejo do teu Nilo em tuas escamas, arremessarei no deserto. Com todos os peixes do Nilo, tombarás na superfície do campo, sem seres escolhidos do céu, e todos os habitantes de Israel. Toda vez que te seguravam, rachavas, rasgando-lhe as mãos.
Toda vez que sobre ti se apoiavam, quebravas, fazendo-lhe enfraquecer os quadris. Por isso, assim diz o Senhor Deus: trarei contra ti a espada, exterminarei do meio de ti pessoas e animais. A terra do Egito se tornará uma ruína. A terra do Egito também era poderosa, né, gente? E Deus aproveitou e fez uma vingança grande lá, né? Ele colocou quem? Nabucodonosor. E Deus já tinha falado que Nabucodonosor iria conquistar o Egito. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, submeteu seu exército a um grande esforço contra Tiro. Todas as cabeças ficaram calvas, todos os ombros esfoguete. Mas não houve compensação por parte de Tiro, nem para ele, nem para o exército, pelo esforço empenhado contra a cidade. Por isso, assim diz o Senhor Deus: entregarei o Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele a despojará, que servirão os despojos que servirão de salário ao exército, como recompensa para mim, oráculo do Senhor. Naquele dia farei desbrochar uma força para a qual a casa de Israel te darei a coragem de falar no meio deles. Assim saberão que eu sou o Senhor. Ó, Deus deixou todo o Egito, os sírios, todo mundo crescer, ficar rico, né? Fazer negócios, muitos negócios, e a soberba deles, eles não buscavam Deus, eles buscavam quem? O Deus dos deuses, falsos deuses, deuses de Baal, e se tornaram muito arrogantes, e Deus resolveu colocar um ponto final. E a única pessoa para colocar um ponto final nisso aí era o terrível Nabucodonosor, que Deus também usa, às vezes, alguém para mostrar que você não é nada, você não é ninguém, né? Tem gente que fala que se compara a Deus. Isso é um pior castigo que tem, né? É horrível isso aí. Então Deus quebra a cabeça da serpente, né? Então nós vamos orar e vamos. Espero que vocês tenham gostado. É uma história assim meio complicada para quem não gosta de história, né, gente? Mas tá dentro do contexto da Bíblia, tá? Faz parte da Bíblia. Na Bíblia não está escrita essas histórias, mas Deus, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? E se vocês gostaram, vocês me falam, tá? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós colocamos na brecha da intercessão, Senhor. E peço a Ti, Senhor, esses estudos bíblicos chegam a mais pessoas que necessitam conhecer o Teu nome, o Seu poder, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que abençoe a nossa nação, Senhor. Que o Senhor derruba por terra todos os deuses de Baal. Que o Senhor vai derrubando o império da mentira. Todos os lugares nesse país, nos 3 poderes, dentro, Senhor amado, da Câmara dos deputados, senadores, Senhor amado, dentro do STF, Senhor, que o Senhor coloca o teu exército nas ruas desse país, Senhor, que o Senhor com as propriedades, Senhor, ó Deus soberano, não deixa que essa invasão permaneça, Senhor, preservou a terra das pessoas, Senhor amado, seus bens materiais, Senhor, e eu clamo por justiça, Senhor, que Deus nesse momento entra, Senhor amado, e derruba por terra, Senhor amado, as grades de ferro, os inocentes das grades, Senhor. Que o Senhor faça um mover muito grande, Senhor. Que o Senhor derruba por terra, meu Pai, todos aqueles que se acham acima de Ti nesse país, Senhor. Ó Deus soberano, eu clamo a Ti, Senhor, por justiça divina, Senhor amado. Nós queremos justiça de Deus, Senhor. Levanta Neemias, Senhor, para socorrer os Seus ungidos, Senhor. E vai acabando, meu Pai, com essa perseguição maligna que existe nesse país, Senhor. Que todos aqueles que tramam dia e noite contra os Seus ungidos, meu Pai, que eles sejam que os anjos de Deus os persigam,
que eles caiam na própria cova que eles abriram. Abençoe ricamente aqueles que estão doentes, enfermos, que estão desenganados. Abençoe o comércio daqueles que estão orando comigo, aqueles que vão trabalhar, aqueles que o Senhor coloca anjos em volta dele para que nada como pagar, Senhor. Aqueles que receberam carta de demissão, Senhor amado, que o Senhor vai abençoando, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, tá? E confia em Deus, que Deus é maior, viu, gente?